E aí, Dev? Na aula de hoje, vamos aprender o que é overflow e underflow em Solidity. Eu dividi essa aula em 3 partes. Eu vou explicar um pouco sobre o que é bits e bytes, o que é overflow e underflow, especialmente para o tipo uint, que seria inteiro sem sinal. E de bônus eu vou trazer um pouco sobre usando mod, que é módulos, calculadora binária e Tziel no terminal. Beleza? Bora lá? Bits e bytes. Bits é a menor unidade de dados para o processador lidar. Aqui eu tenho uma representação de vários bits e um conjunto de 8 bits forma um byte. O bits é o B minúsculo, o byte é o B maiúsculo. Cada bits eles podem ser 0 ou 1, existem só duas possibilidades, ou desligado ou ligado. E dependendo da sua posição, ele atribui a um valor se ele estiver ligado e desligado. Nesse exemplo, a gente pode ver claramente que o bit da direita equivale a 1. E por estar ligado, o seu valor em byte ou em decimal seria 1. Aqui nesse segundo exemplo, a gente tem 3 bits ligados em 3 diferentes posições. E a pergunta é, qual é o valor em decimal? Simplesmente a gente precisa somar 8 mais 2 mais 1 igual a 11. Simples, né? E se todos os bits estiverem ligados, qual que é o valor máximo? Todos os bits estiverem ligados, a gente vai ter o valor máximo de 255. Que também mais à frente eu posso explicar a conta de como você fazer isso de forma mais rápida. Então aqui basicamente a gente tem 8 bits. A formação de 8 bits forma 1 byte. E quando a gente temos 4 bytes, ou seja, 32 bits, a gente chama de nibble. Quando temos 8 bytes, então temos 64 bits, ou seja, 8 vezes 8. E temos 32 bytes, que equivale a 256 bits, 32 vezes 8. Nota-se que 32 bytes é o word em Solidity. Basicamente, o word significa que esse conjunto de bytes é o padrão usado pelo compilador, pelo processador dessa linguagem. E aqui abaixo a gente pode ver esses 32 bytes de forma alinhada. Todos esses zeros é o que forma 32 bytes. Todos os dados em Solidity são transformados e vistos dessa forma no final. É importante saber disso. Agora que você já entendeu essa parte de bits e bytes, a gente vai passar direto para a linguagem Solidity. Na linguagem Solidity, a gente tem o uint, que é o que define o tipo inteiro. Para ficar fácil o entendimento, eu vou usar o int4. Note aqui que no Solidity, atualmente, a gente não tem como usar o int4. Se eu não me engano, o mínimo é o int8. Mas nesse exemplo eu vou usar 4 porque fica muito mais fácil de entender. No int4, a gente pode conter até 16 números. E a gente pode fazer uma operação matemática chamada de exponenciação para saber disso. A gente usa base 2, porque se o bit só pode ser 0 e 1, a base dele é 2. E a gente eleva ele a 4, potência de 4. Ou seja, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16 números que o int4 pode representar. Que começa no 0 e vai até 15. E aqui você pode ver isso facilmente. Eu tenho 4 bits e a soma desses 4 bits ligados são 15. O overflow e o underflow acontecem durante uma operação matemática. Sabendo disso, eu vou demonstrar aqui o básico de uma operação matemática. 0 mais 2, se a gente colocar 0 mais 2 em decimais aqui, sendo representado aqui em cima como de forma binária, temos então, obviamente, 2. E se a gente tiver 2 mais 14, qual seria o resultado? 16? Mas esse tipo só pode conter 16 números contando com 0, ou seja, até 15. Ele não pode expressar 16. Então o que acontece? Antes de responder essa pergunta, vamos então entender passo a passo como que a operação matemática acontece dentro desse tipo. Temos aqui 0 mais 2, que é igual a 2. E eu vou representar todas as possibilidades do tipo int4 dentro desse disco. Imagina que isso aqui é como se fosse um relógio. Então, eu comecei aqui no 0 e cada vez que eu somo, eu ando uma casa. Como eu somei 2, eu andei 2 casas. Fui de 0, andei uma vez, 2 vezes, então o resultado agora é 2. Simples, certo? E agora vamos pegar o exemplo do 2 mais 14. Quem sabe que é 16, só que 16 não tem nesse círculo. Vamos fazer um movimento. Começamos aqui no número 2 e vamos andar 14 vezes na direção horária.
E você vai ver que no final a gente vai chegar no zero. Isso seria overflow. Overflow vem de ultrapassar. A gente extrapolou o tamanho desse container, desse tipo. Já que ele não pode conter 16, a gente simplesmente volta a ser zero. E 0 menos 2? 0 menos 2 seria menos 2? O problema é que a gente está usando o tipo chamado uint, que ele significa sem sinal. Então a gente não pode representar números negativos com esse tipo. Então acontece o underflow. Isso não quer dizer que o int, que pode representar números negativos, também não aconteça underflow, porque ele também tem seu próprio limite, mesmo que seja sem sinal, ou com. Porque ele também tem seu limite mesmo que seja com sinal. Então aqui no caso, 0 menos 2 não vai ser menos 2. Também não vai ser 0, porque a gente vai fazer o giro da roda de forma anti-horária, começando no 0 e subtrair 2 vezes. Então aqui será 14. O overflow e underflow, abaixo da versão 4.0 no Solidity, não revertia. Ou seja, você podia ter um valor somado, ele ia passar do valor máximo daquele container, virando um outro número totalmente aleatório que você não esperava, e isso não ia acontecer erro nenhum. A partir da versão 4, o código agora reverte se você acaba estourando o tipo que você está utilizando. Isso adiciona mais segurança. Mas há casos que você queira que esse número realmente aconteça um overflow ou underflow. Nesses casos, você pode usar o unchecked. Tudo que estiver dentro do unchecked, dentro das chaves, vai evitar que o revert aconteça durante essas operações matemáticas que pode dar overflow ou underflow. A gente pode checar isso no Tziel. Mas antes de checar no Tziel, você pode estar se perguntando, será que existe alguma forma matemática de a gente descobrir qual vai ser o valor final em vez de fazer esse processo manualmente? Sim, existe. Existe o mod ou módulo. Muitas vezes usando o símbolo de porcentagem como operador matemático. Eu posso mostrar isso para vocês na calculadora em breve. Vamos pegar esse exemplo. 2 mais 40. Quanto é? A gente sabe que naturalmente seria 42, mas a gente está usando um tipo que vai só até 15. Se eu fizesse isso manualmente, eu teria que fazer 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18. Eu teria que rodar esse círculo aqui várias e várias vezes. Mas tem uma forma mais fácil de fazer isso, que é usar o mod, o módulo. O módulo simplesmente, basicamente, ele divide e pega o resto. Para você ter uma ideia, imagina um relógio. Você tem um relógio e é às 7 horas da manhã. Se você pegar 7 horas da manhã e somar mais 8 horas, você vai ter às 15 horas. 7 mais 8 não cabe dentro de um relógio de 12 horas. Ele só pode representar 12 horas. Então, o que a gente tem? A gente tem as 3 horas do dia seguinte. Então, basicamente, você está pegando 15 e subtraindo por 12. Então, você acaba tendo 3. Eu posso mostrar isso na calculadora. Então, aqui a gente tem 7 mais 8, 7 horas mais 8. E usamos o módulo 12 e temos 3. Então, 7 mais 8 é 15. 15 menos 12, 3. Então, se a gente pegar o número 2 mais 40, usando o nosso exemplo aqui do int 4, que vai até 15, não pode ser 42. Então, a gente teria que subtrair esse número por 16. Só que se eu subtrair esse número por 16, eu ainda vou ter um número maior que 16, que é 26. Então, eu teria que subtrair de novo por 16. Então, chegando no 10. Se você usar o módulo por 16, você vai ver que vai chegar no mesmo resultado. Porque basicamente ele vai fazer uma conta de divisão. Ele vai dividir por 16, que é igual a 2, e tem o resto. Se você pegar esse resto, que é 0,625, e multiplicar por 16, ele deve dar 2. Ele deve dar 10. Viu? Quer dizer que o número 2 seria a divisão e 625 o restante. Tanto é que se você pegar e fizer multiplicado por 2, você tem 32 e falta 10 para chegar em 42. Então o módulo é muito útil para você usar isso com números maiores. Por exemplo, se a gente pegar
o número 2 elevado a 16, por exemplo, que seria esse o valor total. Então, se eu tenho esse valor total e somo com 12, não pode ser 65.548, já que eu estourei a capacidade máxima que meu tipo pode conter. Mas então você pode usar o módulo, que é pegar esse valor total, usar o módulo, 2 elevado a 16, e você vai ter 12, fazendo assim um overflow. Isso é o mesmo que vale também para o underflow. O bônus, aqui eu vou mostrar para vocês na calculadora. Se você tiver uma calculadora de programador, você vai poder ver os números binários. Caso você não tiver, você pode baixar ou instalar no seu sistema operacional. Aqui a gente tem 64 bits. Então fica fácil entender como os números são representados. Por exemplo, naquele nosso exemplo, esses 3 bits ligados eram equivalente a 11. Aqui está em forma decimal, mas também você vai ver aqui em forma de hexadecimal, que a base é 16, e também em octal, que é raramente usado. Mas você pode ver, se você ligar todos os bits aqui, você vai chegar no número máximo, aqui 255, seriam 256 números contando com 0, e aqui temos 4.095, e aqui 65.535. Então, uma forma rápida de você fazer esse cálculo é, você pega o número 2, que é a base 2, eleva, que é o símbolo de elevação na calculadora. Esse número aqui, para essa calculadora específica, não é elevado, mas para muitas calculadoras também significa elevado. Na calculadora você pode usar esse aqui, que é de exponenciação. Você pode ver que ele fala até do símbolo, que você pode digitar. Então, por exemplo, se você colocar 2 elevado a 16, a gente vai ter 65.536. Mas você vai ter que sempre fazer menos 1 no final, porque você tem que contar com o 0. Então isso é muito importante. 65.536 estoura a quantidade desse tipo. Então vamos ver como é que acontece o overflow e underflow no Tchisel. Eu estou aqui com o Tchisel aberto. Se você quiser saber mais sobre, eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui marcado para vocês. E aqui também tem você pode colocar exclamação H e você abre o help. Vou colocar SO, porque aqui tem um código fonte. Eu vou colocar aqui limpar seção, colocar SO, e aqui temos um código fonte limpo para começar. Aqui a gente vai usar o comando type e colocar o tipo. A gente vai usar o tipo uint8, porque já que não tem o tipo 4, nota-se, e pedir o número máximo. Então o número máximo desse tipo é 255. Então vamos criar aqui uma variável chamada A com valor de 255. Ele vai permitir que eu possa fazer isso. Se eu somar A mais 1, o que vai acontecer? Um overflow, certo? Exatamente. Então você vai ver aqui, panic, deu um revert, arithmetic, underflow ou overflow. Porque ele não consegue conter esse número. Se eu simplesmente mudasse o tipo durante esse processo, colocasse 16, que é um pouquinho maior, ele deveria funcionar. Aqui o erro que está acontecendo aqui é porque ele está fazendo a operação primeiro antes de tentar converter. A gente pode fazer ele converter primeiro antes de fazer a operação, que é simplesmente definir aqui que ele converta primeiro para 16, depois faça a operação. Você viu que deu 256. Beleza até aqui? Vamos tentar fazer então com que ele simplesmente não reverta. Para isso acontecer, a gente vai ter que usar o tal do unchecked. Então, uma outra coisa que a gente pode ver aqui é usando a operação de multiplicação. Vamos aqui criar um uint8a com valor de 255, que a gente sabe que é o valor máximo. E vamos multiplicar isso por 12. Qual seria esse valor? Exatamente, overflow. Então eu tenho que usar o unchecked para fazer com que essa operação possa ser realizada. Porque a multiplicação ela é uma simplificação da adição. Então ele vai fazer aquela operação de rodar naquele relógio de forma horária várias e várias e várias vezes. Se a gente pegar aqui a calculadora e colocar 255 vezes 12, a gente vai ver que é um número gigantesco. E se a gente aplicar a operação de mod nesse número, a gente vai ver que o valor tem que ser 244. Então vamos criar essa operação então usando o unchecked. Vou criar aqui uma variável chamada b. Vou colocar o unchecked.
e vou colocar B é igual a A vezes 12 e vou fechar o unchecked. Então, a gente temos 244, exatamente como a gente fez na nossa operação. Então, você percebe que quando você tiver em dúvida dessas operações, você sempre pode recorrer ao Tchisel para facilitar o seu entendimento do que está acontecendo. Testar algum código, verificar se tem alguma vulnerabilidade, porque isso é uma vulnerabilidade muito grave que pode acontecer quando o código usa unchecked ou principalmente quando ele usa versões abaixo de 4, da versão 4 de Solidity, onde o overflow e o underflow poderia acontecer de forma naturalmente sem reverter. Então eu fico por aqui e hoje foi um vídeo sobre o que é overflow, o que é underflow em Solidity, expliquei um pouco mais sobre o que é bits e bytes, como acontece overflow e underflow, inclusive usando unchecked para evitar que isso aconteça de forma proposital. Expliquei usando um mod, uma operação aritmética, para você poder calcular qual seria o valor depois do overflow e underflow. Mostrei também como você utilizar a calculadora binária e alguns exemplos disso no Tchisel. Se você quiser mais conteúdo, você pode comentar aqui embaixo para mim, você pode curtir e também se inscrever no canal. Obrigado!